Bem-vindo à glória do Goitá, um rincão esquecido da zona da mata de Pernambuco, onde o século XIX ainda respira nas pedras das ruas e nas paredes descascadas dos casarões coloniais. Imagina, é 1845. O sol se põe avermelhado sobre as plantações intermináveis de cana, tingindo o céu de um laranja sangrento que parece pressagiar tragédias. A cidade, com suas cerca de 5.000 almas na época, metade delas escravos arrancados da África, a outra metade senhores de engenho e seus lacaios, era um microcosmo de opressão disfarçada de prosperidade. Fundada no início do século XVIII por bandeirantes paulistas em busca de ouro e açúcar, Glória do Goitá cresceu como um tumor nas margens do rio Capibaribe, com ruas estreitas de paralelepípedos irregulares que serpenteavam entre sobrados de taipa rebocada e igrejas barrocas. A igreja de São Sebastião, com sua torre esguia e imagens de santos entalhados em jacarandá, dominava a praça central, onde aos domingos os senhores desfilavam em casacas portuguesas, enquanto os cativos, acorrentados nos fundos, murmuravam orações em iorubá proibido. Mas o verdadeiro coração, ou melhor, o estômago voraz, da cidade era a Casa Grande dos Albuquerques, erguida em 1820 como um monumento ao poder colonial. Localizada a 2 quilômetros do centro, na encosta de uma colina arborizada, a casa media 50 metros de comprimento, com paredes grossas de cal e pedra trazida de Lisboa, janelas altas de vidros importados que filtravam a luz como olhos vigilantes, e um telhado de telhas portuguesas que rangia sob as chuvas tropicais. No térreo, salões amplos com lustres de cristal pendurados em tetos pintados de azul celeste, mesas de mogno polido para banquetes de carne de porco e inhame, e um escritório onde Rodrigo de Albuquerque assinava contratos de venda de almas. No andar superior, quartos luxuosos com camas de dossel e cortinas de linho, contrastando com a senzala nos fundos. Um barracão de palha e taipa para 50 escravos, onde o chão de terra batida servia de cama e o ar cheirava a suor, febre e desespero. A Casa Grande não era lar. Era prisão e trono. De dia o terreiro fervilhava. Capatazes a cavalo chicoteando os trabalhadores para cortar cana mais rápido, mulas rangendo carroças carregadas de açúcar mascavo rumo ao porto de Recife, e crianças escravas correndo com baldes de água para os fogões da cozinha. À noite, lanternas de querosene iluminavam festas juninas, com sanfonas e zabumbas ecoando até o rio, mas por trás das risadas, os sussurros da senzala tramavam revoltas. Glória do Goitá, com suas matas úmidas cheias de timbó e mamona, plantas que curavam ou matavam, era terra de contrastes. O verde exuberante das florestas atlânticas escondia quilombos fugidios, enquanto o azul do céu pernambucano testemunhava leilões de famílias separadas. Aqui, a escravidão não era abstração. Era o ar que se respirava, o chicote que mordia a carne, o sino que anunciava o fim de mais um dia de inferno. E é nesse caldeirão de dor e resistência que nasce nossa história. A Diana, a mucama que fingiu amor para envenenar o Senhor, e a noite de São João que calou a Casa Grande para sempre. Mas espera, esta narrativa não é só um relato, é um convite para mergulharmos juntos nas sombras. Fica comigo até o final, porque no último sussurro, quando a maldição se revela e o historiador Lucas ouve os ecos de 2023, você vai entender por que essas vozes da senzala ainda nos chamam. E se o arrepio vier durante a escuta, segue o canal Vozes da Senzala. Aqui, fazemos o passado gritar para que o presente não esqueça. Agora, apaga a luz, aumenta o volume e deixa que Glória do Goitá nos leve para dentro da Casa Grande, onde o amor fingido se transforma em veneno eterno. Ana não era apenas uma mucama na Casa Grande dos Albuquerques. Ela era o coração pulsante de uma resistência silenciosa. Nascida nas sombras das plantações de cana-de-açúcar, em algum vilarejo perdido da África, Ana fora arrancada de sua terra aos 12 anos, atravessando o Atlântico em um navio negreiro que cheirava a morte e desespero. Seu nome verdadeiro
sussurrado apenas em sonhos, era Ayodele, que significa a alegria chegou. Mas na glória do Goitá do século XIX, a alegria era um luxo proibido. Com pele escura como a terra fértil da Mata Norte, cabelos trançados escondendo cicatrizes de chicotadas antigas e olhos castanhos que pareciam poços de segredos ancestrais, Ana media 1,60, esguia mas forte, moldada pelo trabalho incessante. Diariamente, acordava antes do sol nascer, às 4 horas, para acender as lareiras da casa grande, varrer os salões de azulejos portugueses e preparar o café forte que o senhor Rodrigo exigia. Mas era na cozinha, com suas panelas de ferro e ervas colhidas às escondidas, que Ana revelava sua essência verdadeira. Ela não cozinhava apenas para sobreviver, curava. Para os escravos feridos, misturava folhas de boldo e guiné com mel silvestre, aliviando dores que os senhores ignoravam. Mamãe Ana, chamavam-na as crianças da senzala, que se aglomeravam ao seu redor nas noites quentes, ouvindo histórias de orixás e rainhas guerreiras da África, contadas em iorubá, misturado ao português quebrado. Ana tinha 25 anos quando a trama começou, mas carregava a sabedoria de gerações. Seu sorriso, sempre pronto para os senhores, era uma máscara. Por trás, ardia um fogo de ódio contido. Ela via as irmãs de cativeiro serem violadas, os irmãos chicoteados por um copo quebrado, e jurava em silêncio: um dia, a casa grande vai tremer. Em glória do Goitá, onde as matas densas sussurravam segredos aos ventos atlânticos, Ana encontrou forças nas tradições de sua avó, uma curandeira que ensinara sobre plantas venenosas antes do navio. O mamona, o timbó, o urucum, ervas que curavam ou matavam, dependendo da mão que as usava. Ana as colhia nas bordas das plantações, escondendo-as em saias rasgadas enquanto o sino da igreja local tocava às horas da missa, ironizando a fé dos opressores. Sua rotina era um ciclo de humilhação. Servir à mesa de Rodrigo, limpar seus quartos fedendo a rum e suor, e fingir submissão quando ele a olhava com cobiça. Mas à noite, na senzala de taipa e palha, Ana se transformava. Ali, com as mulheres em círculo, tecia redes de conversa, compartilhando planos velados de fuga e revolta. A liberdade não vem de graça, dizia ela, voz baixa como o vento nas canas. Vem do veneno que mata o carrasco. Seus companheiros, como a cozinheira Maria e o ferreiro João, viam nela uma líder natural. Ana não era alta voz, era o sussurro que unia. Em uma tarde de 1845, enquanto lavava roupas no rio Goitá, Ana sentiu o peso da oportunidade. Rodrigo, embriagado após uma feira em Goiânia, chamou-a para seu quarto. Você será minha, grunhiu ele. Ana sorriu, mas em seu peito, o plano nasceu. Fingir amor não era fraqueza, era a lâmina afiada. Glória do Goitá, com suas festas juninas e casarões coloniais, seria testemunha de sua transformação de vítima em vingadora. Ana, a mucama, não era mais apenas serva. Era a sombra que se aproximava da luz falsa da Casa Grande. Rodrigo de Albuquerque era o epítome da tirania colonial em Glória do Goitá. Aos 45 anos, com 1,85 de altura, corpo robusto forjado por anos de supervisão nas plantações e rosto marcado por uma cicatriz de duelo em Recife, Rodrigo comandava a Casa Grande como um rei absoluto. Seus cabelos grisalhos, sempre penteados para trás, e barba bem aparada davam-lhe ar de nobreza. Mas seus olhos azuis, herdados de antepassados portugueses, brilhavam com crueldade fria. Nascido em 1800 numa família de senhores de engenho, Rodrigo herdara as terras aos 20 anos, expandindo o império com mão de ferro. A Casa Grande, construída em 1820 com pedras trazidas de Portugal e mão de obra escrava, era seu trono. Salões amplos com lustres de cristal, quartos forrados de madeira de lei e uma senzala nos fundos, onde 50 almas viviam em miséria. Rodrigo não via escravos como humanos, eram ferramentas. Chicoteava por capim mal cortado, vendia crianças por dívidas e em noites de bebedeira,
forçava as mucamas a entretenê-lo. Sua obsessão por Ana começou em 1844, quando a viu cantando um batuque africano na senzala. "Você é minha agora", decretou, ignorando seus protestos. Para Rodrigo, o amor fingido de Ana era real. Ele a cobria de fitas e pulseiras falsas, achando que a possuía. Mas sua crueldade ia além. Ordenava castigos públicos, como o de Zé, um escravo que fugira e fora trazido de volta com cães. Exemplo para os outros, ria ele enquanto o sangue manchava o terreiro. Em glória do Goitá, Rodrigo era temido. Vizinhos como o comendador Silva evitavam confrontos, sabendo de sua influência no cartório local. Ele frequentava a igreja de São Sebastião aos domingos doando para missas, mas à noite na Casa Grande, invocava demônios em rituais pagãos, bebendo rum com ervas alucinógenas. Sua fraqueza? A vaidade. Acreditava em sua invencibilidade, ignorando os sussurros dos escravos sobre maldições da mata. Rodrigo tinha uma esposa, Dona Isabel, frágil e doente, confinada em um quarto, e 2 filhos em internato no Recife, que raramente via. Sua vida era o engenho. Acordava às 6 para inspecionar as canas, almoçava carnes assadas preparadas por Ana, e à tarde julgava disputas entre capatazes. Mas o veneno de sua alma corroía tudo. Dívidas com mercadores ingleses o deixavam irritado, e ele descontava nos cativos. Em uma noite de 1845, após uma feira em Timbaúba, Rodrigo chamou Ana para seu quarto embriagado. "Ame-me de verdade", exigiu, sem saber que plantava sua ruína. Ana, com mãos trêmulas mas mente afiada, via nele não um homem, mas um monstro a ser abatido. Rodrigo ria de lendas locais, como a da mucama fantasma que assombrava engenhos, mas sua arrogância o cegava. Na Casa Grande, onde retratos de ancestrais o observavam das paredes, Rodrigo reinava supremo, até que o sussurro de vingança começou a ecoar nos corredores. Glória do Goitá, com suas matas úmidas e rios caudalosos, parecia conspirar contra ele, e Rodrigo, em bolha de poder, não ouvia os avisos do vento. Era uma manhã de julho de 1845, quando Samuel chegou à Glória do Goitá, acorrentado à traseira de uma carroça puxada por mulas exaustas. Aos 28 anos, com 1,78 m de músculos definidos pelo trabalho nas minas da Bahia e pele negra reluzente apesar das feridas, Samuel era uma visão de resiliência. Seus olhos verdes, raros e penetrantes, herdados de uma mãe mestiça, varriam o horizonte com esperança teimosa. Capturado em uma revolta quilombola perto de Cachoeira, na Bahia, Samuel fora vendido a um traficante que o trouxe Pernambuco em busca de mão de obra barata nos engenhos. "Não sou animal", murmurava ele em Iorubá, enquanto os grilhões mordiam seus pulsos. Desembarcado no terreiro da Casa Grande, Samuel foi avaliado por Rodrigo como um boi no leilão. "Forte pra cana", grunhiu o senhor, marcando-o com ferro quente. Mas foi o olhar de Ana que mudou tudo. Enquanto ela servia água aos novos, seus olhos se cruzaram. Um instante elétrico como um raio na mata úmida. "Quem é você?", sussurrou Ana mais tarde na senzala, enquanto limpava suas feridas com folhas de malva. Samuel, com voz grave e ritmada, contou sua história. Filho de um ferreiro livre e uma curandeira, crescera ouvindo lendas de Zumbi e Dandara. "Eu lutei, irmã, e lutarei de novo", disse ele, tocando a mão dela. Ali nasceu uma aliança. Samuel, versado em ervas da Bahia, o cipó de São João para paralisia, o jaborandi para ilusões, complementava o conhecimento de Ana. Juntos, nas noites chuvosas, sob o telhado de palha da senzala, planejavam. "Não só fuga, mas fogo", propôs Samuel, ensinando-a a extrair toxinas do timbó, planta abundante nas margens do rio Goitá. Ana, comovida pela coragem dele, confidenciou seu ódio por Rodrigo. "Ele me quer como troféu, eu o darei morte como presente." Samuel, que perdera uma irmã para abusos semelhantes, jurou protegê-la. Seus encontros eram rituais.
Ele forjava ferramentas escondidas no ferreiro. Ela colhia ervas na mata ao amanhecer, arriscando castigos. Os outros escravos, como o velho Manuel, o ferreiro e a lavadeira Rosa, notavam a mudança. Sussurros de esperança circulavam. Samuel trabalhava de dia cortando cana, suor misturado à lama, mas à noite com Ana traçava mapas mentais da Casa Grande, entradas secretas, rotas para o mato. Em Glória do Goitá, onde as festas juninas ainda ecoavam, Samuel trouxe canções de resistência baianas, cantadas baixinho para não alertar os capatazes. A liberdade é como o rio, corre e leva tudo, dizia ele. Ana, sentindo pela primeira vez um aliado verdadeiro, deixou cair a máscara por um momento, chorando em seu ombro. Samuel a abraçou, prometendo: juntos, calaremos a Casa Grande. Sua chegada não era acaso, era o destino tecendo vingança. Enquanto a chuva caía sobre as plantações, Samuel e Ana se tornavam inseparáveis, uma dupla de sombras prontas para eclodir em fúria. A Casa Grande alheia continuava a pulsar com opressão, mas o ar de Glória do Goitá carregava agora o cheiro de mudança, ervas venenosas e proibida. O plano de vingança nasceu nas sombras da senzala, sob a luz trêmula de uma vela de sebo, onde Ana e Samuel se encontravam após o toque de recolher. Não era mero assassinato, era um ritual de libertação, inspirado nas tradições ancestrais que ambos carregavam no sangue. Ana, com mãos calejadas de tanto esfregar pisos, moía as raízes de timbó colhidas por Samuel na mata, misturando-as com folhas de mamona e um punhado de urucum para mascarar o gosto amargo. Devagar, para não deixar rastro, instruía, sua voz um murmúrio grave que ecoava como um tambor africano. Eles testaram o veneno em ratos da senzala, criaturas que morriam em agonia silenciosa, espasmos que duravam minutos paralisando o corpo sem alarde. O alvo: a festa de São João em junho de 1846, quando a Casa Grande se encheria de convidados de Goiânia e Timbaúba, e Rodrigo, embriagado pela vitória de uma boa safra, baixaria a guarda. Ana fingiria amor mais intensamente, sorrisos doces durante os jantares, toques sutis no braço dele, sussurros que o fariam acreditar em afeto genuíno. Ele me quer na cama, eu o levarei à morte, confidenciou ela a Samuel, olhos flamejantes. Samuel, por sua vez, planejava a fuga. Uma rota pela mata até o rio Capibaribe, onde barcos de contrabandistas poderiam levá-los a Olinda. Ele forjava chaves falsas no ferreiro, escondendo-as em buracos nas paredes da senzala, e recrutava aliados discretos: Manuel, o velho, que vigiaria os capatazes, e Rosa, que distrairia os cães com restos de comida. Riscos abundavam, se descobertos, chicotadas, ou o cadafalso em Recife. Mas a dor os impulsionava. Ana revivia memórias de sua mãe, vendida após um estupro, e Samuel de sua irmã, morta por acidente nas minas. Isso é por todas nós, juravam eles, selando o pacto com um corte na palma da mão, sangue misturado como irmandade iorubá. Durante semanas, Ana intensificou o fingimento. Servia Rodrigo com olhares sedutores, ria de suas piadas cruéis e, à noite, na solidão de seu catre, chorava a humilhação. Samuel a consolava com histórias baianas de quilombos invencíveis, fortalecendo sua alma. Em Glória do Goitá, a preparação era um segredo entre as canas. Ana colhia mais ervas ao amanhecer, Samuel testava doses em frutas podres. A Casa Grande, com seus salões preparados para a festa, mesas postas com pratos de inhame e carne de porco, lanternas de papel penduradas, parecia conspirar a seu favor. Rodrigo alheio elogiava Ana publicamente. Minha mucama fiel, dizia aos amigos, sem saber que a fidelidade era veneno puro. Os escravos sentiam a tensão, sussurros corriam como o vento atlântico, e até Dona Isabel, a esposa doente, notava algo estranho nos olhos de Ana. Mas o plano avançava. O veneno seria dissolvido no vinho de Rodrigo, servido por Ana em um brinde a São João. Samuel ficaria na cozinha,
pronto para soltar os cavalos e incendiar o paiol se necessário. Se falharmos, morremos livres, disse Samuel uma noite abraçando Ana sob a chuva. Ela assentiu, coração acelerado. Glória do Goitá, com suas matas úmidas e lendas de espíritos vingadores, abençoava sua ousadia. O plano não era só matar um homem, era calar o eco da opressão na Casa Grande para sempre. A noite de São João de 1846 caiu sobre Glória do Goitá como um manto de estrelas e fumaça, transformando a Casa Grande em um palco de ilusões. Lanternas de papel tremulavam nos jardins, balançando ao ritmo da zabumba que ecoava das plantações vizinhas. Convidados, senhores de engenho de Goiânia, mercadores de Recife e suas damas em vestidos de linho, enchiam os salões, brindando a safra abundante com vinho importado e cachaça caseira. Rodrigo, no centro de tudo, aos 46 anos, vestia casaca preta com botões dourados, barba aparada e um sorriso de conquistador. "Esta é minha melhor noite", proclamava, erguendo taças alheio ao veneno que pairava no ar. Ana, transformada para a ocasião, usava um vestido azul índigo bordado com fitas brancas, presente de Rodrigo, agora manchado de destino. Seus cabelos trançados com flores de jasmim, ela circulava graciosa, servindo quitutes de milho e inhame, sorrindo para todos, mas com olhos fixos no alvo. Samuel, na cozinha abafada, suava ao lado de Rosa, vigiando a porta dos fundos, coração batendo como o tambor de candomblé. "Agora ou nunca", murmurou ele, ajustando a faca escondida na cintura. A festa pulsava. Crianças dançavam quadrilha no terreiro. Fogos explodiam colorindo o céu. E Dona Isabel, pálida em sua cadeira, observava tudo com olhos vidrados. Rodrigo, embriagado após 3 taças, chamou Ana para seu lado. "Minha bela, dance comigo", ordenou, puxando-a para o salão. Ana obedeceu, corpo leve como pluma, mas mente afiada como faca. Enquanto giravam ao som da sanfona, ela sussurrou: "Esta noite é nossa, senhor." Ele riu, interpretando como flerte. O momento veio no brinde principal. Rodrigo ergueu a taça para os convidados, louvando São João e a prosperidade. Ana, com mãos firmes apesar do tremor interno, havia dissolvido o veneno no vinho dele momentos antes, na adega escura. "Beba a nossa felicidade", disse ela, voz doce como mel envenenado. Rodrigo sorveu, lábios se curvando em prazer, sem notar o gosto sutil de ervas. Os convidados aplaudiram, mas minutos depois, seu rosto empalideceu. "Que calor infernal", murmurou cambaleando. Ana recuou para as sombras, fingindo preocupação, enquanto Samuel observava da porta. Rodrigo caiu de joelhos no centro do salão, mãos na garganta, olhos esbugalhados em agonia silenciosa. Gritos irromperam. "Envenenado!" Convidados em pânico pisoteavam quitutes, damas desmaiavam, e o capataz gritava por um padre. Rodrigo convulsionou, espuma nos lábios, visão turva de Ana sorrindo ao fundo. "Você, traidora!" gorgolejou antes de tombar inerte. O caos reinou. Lanternas caíram, fogos continuaram explodindo ironicamente, e a zabumba parou abruptamente. Ana, misturada à multidão histérica, trocou um olhar com Samuel. Vitória amarga. Enquanto a Casa Grande se enchia de lamentos e acusações, os amantes escorregaram para a noite, o rio Goitá os chamando como aliado. Glória do Goitá, sob a lua de São João, testemunhava o fim de um tirano, mas o começo de uma lenda sombria. A morte de Rodrigo transformou a festa de São João em um pandemônio na Casa Grande. Seu corpo, ainda quente, jazia no salão principal, rodeado de taças derrubadas e pratos estilhaçados, olhos vidrados fixos no teto como se acusassem o céu. Os convidados, em pânico cego, pisoteavam uns aos outros. O comendador Silva gritava por um médico de Goiânia. Damas como Dona Clara desmaiavam em sofás de veludo e capatazes revistavam a cozinha, suspeitando de sabotagem. "Veneno! Alguém envenenou o patrão!" berrou o capataz principal, Zé Treta.
Um homem atarracado de 40 anos com cicatriz no rosto. Dona Isabel, a esposa, irrompeu do quarto, pálida como cera, berrando: "Maldição! Os escravos!" A casa, antes viva com música e risos, agora ecoava com caos. Lanternas apagadas por mãos trêmulas, sombras dançando loucamente nas paredes de taipa rebocada. Os escravos confinados na senzala ouviam tudo. Manuel, o velho ferreiro de 60 anos, sussurrava orações iorubás, enquanto Rosa, a lavadeira de 35, protegia as crianças com o corpo. Samuel, que planejara incendiar o paiol como distração, abortou o plano ao ver o tumulto. Em vez disso, ele e Ana se esconderam nos fundos, atrás de barris de rum. "Ele se foi", murmurou Samuel abraçando Ana, que tremia não de medo, mas de alívio misturado à culpa. "Pela minha mãe, pela sua irmã", respondeu ela, lágrimas escorrendo. Horas se passaram em interrogatórios furiosos. O vigário local, Padre Antônio, um homem magro de 50 anos com óculos tortos, abençoou o corpo, murmurando sobre mão do diabo. Suspeitas caíram sobre cozinheiros, mas sem provas. O caos se dissipou ao amanhecer. O corpo de Rodrigo foi envolto em lençóis e levado para a igreja de São Sebastião, onde um enterro apressado ocorreu sob chuva torrencial. A notícia se espalhou por Glória do Goitá como fogo em palha. Mercadores fechavam portas, vizinhos trancavam senzalas com medo de revolta. Ana e Samuel, aproveitando a confusão, fugiram ao raiar do dia. Ele cortou as correntes com sua faca forjada. Ela guiou pelo caminho da mata, ervas venenosas ainda no bolso como talismã. Rosa os cobriu, distraindo Zé Treta com mentiras sobre fugas de porcos. Mas a liberdade era frágil. Dias depois, Samuel foi recapturado em uma emboscada perto do rio Capibaribe, arrastado de volta e chicoteado publicamente no terreiro. "Onde está a mucama?" rugiu Zé Treta, mas Samuel cuspiu. "Morta como o teu senhor." Ana, escondida nas matas densas da zona da mata, ouviu os ecos dos açoites e jurou vingança eterna. A casa grande, agora órfã, foi herdada por um primo distante de Rodrigo, mas o ar pesava com maldição. Escravos relatavam sombras se movendo sozinhas, pratos caindo sem motivo. O caos da noite de São João não acabou com a morte. Ele se infiltrou nas paredes, silenciando risos para sempre. Glória do Goitá, com suas ruas enlameadas e casarões silenciosos, carregava agora o peso de uma justiça sangrenta, onde o veneno de Ana ecoava como um grito abafado pela história. A maldição de Ana não foi um ato impulsivo, foi um juramento ancestral, invocado na noite da fuga, quando ela se ajoelhou na margem do rio Goitá e misturou seu sangue com terra e ervas remanescentes. "Que a casa grande sinta nossa dor eterna", sussurrou ela aos orixás, lágrimas caindo como chuva. Dias após a morte de Rodrigo, os primeiros sinais surgiram. O primo herdeiro, Dom Luiz, um homem de 38 anos gordo e desconfiado, mudou-se com família para a casa. Na primeira lua cheia, ele acordou com sussurros nos ouvidos, voz de mulher, baixa e acusadora, justiça. Atribuiu a ventos, mas os escravos sabiam. Rosa, a lavadeira, viu uma silhueta azul índigo no jardim, flutuando como fumaça. "É Ana", murmurou ela a Manuel, que assentiu, cruzando-se com um terço escondido. A casa começou a decair. Portas batiam sozinhas à meia-noite, espelhos rachavam sem motivo, e pratos de jantar deslizavam das mesas, quebrando em nome de vingança. Dom Luiz, irritado, chicoteou Manuel por superstições, mas o velho riu: "A mucama vela por nós." Noites se tornaram inferno. Crianças da família herdeira acordavam gritando: "A mulher preta", descrevendo Ana com tranças e olhos flamejantes. Dona Maria, esposa de Luiz, enlouqueceu aos poucos, murmurando sobre veneno no vinho antes de se jogar do sótão em 1847. Os convidados pararam de vir. Glória do Goitá,
sussurrava sobre a casa amaldiçoada dos Albuquerques. Padre Antônio tentou exorcismos, queimando incenso e rezando salmos, mas os sussurros persistiam, agora em português e iorubá. Liberdade ou morte. Escravos relatavam visões, correntes se partindo sozinhas, sombras de Samuel dançando no terreiro. Em 1850, Dom Luiz vendeu a propriedade por uma fração, fugindo para Recife com traumas. A casa ficou abandonada, ruínas engolidas pela mata, mas a maldição se espalhou. Trabalhadores nas plantações vizinhas viam Ana nas fogueiras juninas, alertando opressores. Lendas cresceram. A mucama azul, que envenenava tiranos invisivelmente. Manuel, antes de morrer em 1860, gravou a história em um tronco de embuzeiro, símbolo de proteção africana. Rosa, libertada após a lei do ventre livre, contava aos netos: Ana não morreu, ela vive no vento. A maldição transformou a casa grande em portal. Visitantes noturnos sentem frio nas espinhas, ouvem chicotes fantasmas e veem taças de vinho se enchendo sozinhas. Em Glória do Goitá, onde a zona da mata guarda segredos em suas raízes, a maldição de Ana é um lembrete. A opressão gera ecos eternos. Não era feitiçaria, era justiça poética, silenciando a casa grande para que as vozes da senzala, enfim, fossem ouvidas. Em 2023, Glória do Goitá, outrora um epicentro de opressão colonial, tornou-se palco de uma investigação que uniria o passado sombrio ao presente inquieto. Lucas Mendes, um historiador de 32 anos nascido em Recife, mas radicado em Pernambuco por amor à história afro-brasileira, chegou à cidade numa tarde de novembro chuvosa, com 1,75 de altura, óculos de armação fina, barba rala e uma mochila repleta de livros e equipamentos, um gravador profissional Olympus, uma câmera térmica Philips e um diário de couro gasto. Lucas era um acadêmico apaixonado por narrativas subalternas. Formado pela UFPE com mestrado em História das Resistências Negras, ele havia lido sobre a mucama azul em arquivos esquecidos do Instituto Arqueológico de Pernambuco, documentos do século XIX que mencionavam envenenamentos misteriosos em engenhos da Mata Norte. Isso não é folclore, é memória viva, declarava ele em palestras, desafiando a visão eurocêntrica da história. Motivado por uma avó quilombola que contava lendas semelhantes, Lucas viajou 150 quilômetros de carro alugado, serpenteando pelas estradas sinuosas ladeadas por canaviais intermináveis, até parar na praça central de Glória do Goitá. A cidade, com suas ruas de paralelepípedos irregulares, casarões coloniais descascados e a igreja de São Sebastião, erguendo-se como sentinela, parecia congelada no tempo. Locais como Dona Cida, uma idosa de 78 anos descendente de escravos, o recebeu na vendinha. A casa grande? Não vai lá à noite, moço. A mucama ainda sussurra. Intrigado, Lucas alugou um quarto simples na pousada do centro, decorado com fotos antigas de festas juninas, e começou sua pesquisa. No dia seguinte, visitou o Museu Municipal, um sobrado apertado com exposições sobre o ciclo da cana. Lá, encontrou um registro de 1846 sobre a morte súbita de Rodrigo Albuquerque, atribuída a causas naturais, mas com anotações margem sobre suspeitas de ervas. Entrevistou descendentes, o neto de Rosa, seu João, de 65 anos, um agricultor de 1,70 m, com mãos calejadas, relatou: Minha avó dizia que Ana fugiu para o mato e virou espírito. Samuel foi enforcado no rio, mas sua alma protege a mata. Essas histórias acenderam o fogo em Lucas. Ele comprou um mapa topográfico e seguiu para a Casa Grande, agora uma ruína tombada pelo IFAM, cercada por trepadeiras e cercas enferrujadas, a 2 quilômetros do centro. Ao entardecer, com o sol poente tingindo as canas de laranja, Lucas forçou a porta principal, rangendo como um lamento, e entrou no salão onde Rodrigo morrera. O ar era denso, carregado de poeira e um cheiro metálico inexplicável.
Ligou a câmera térmica. Manchas frias dançavam nas paredes como presenças invisíveis. Teste de áudio 18:45. Gravou ele, voz ecoando nos vazios. Enquanto explorava, passos soaram atrás dele. Ilusão? Ele riu nervoso, mas prosseguiu para o quarto de Rodrigo. Agora um esqueleto de cama de madeira. Ali, sob a luz de uma lanterna LED, encontrou uma inscrição gravada no assoalho. Ayodele vive, em letra trêmula. O nome verdadeiro de Ana? O coração de Lucas acelerou. Ele sentou e transcreveu relatos orais em seu diário, conectando pontos. O veneno de Timbó causava paralisia, como descrita nos arquivos médicos da época. Na segunda noite, armado com coragem e um terço emprestado por Dona Cida, Lucas acampou na casa. À meia-noite, o gravador capturou sussurros. Justiça, liberdade. Uma voz feminina grave, misturada a iorubá fragmentado. A câmera térmica registrou uma silhueta azul humanoide no corredor, flutuando por 12 segundos antes de dissipar. Meu Deus, murmurou Lucas, suor frio escorrendo enquanto o drone lá fora zumbia, filmando a casa de cima, luzes anômalas piscando nas janelas escuras. Ele fugiu ao amanhecer, mas voltou dias depois com uma equipe pequena, um técnico de som, Pedro, de 28 anos, e uma antropóloga, Sofia, de 35. Juntos, mapearam EVP, fenômenos de voz eletrônica, ecos de chicotes, risadas de Rodrigo e o grito final de Samuel. Lucas publicou um documentário no YouTube, Sussurros da Senzala, A Maldição de Glória do Goitá, que viralizou com 500k views, atraindo turistas e debates acadêmicos. Mas o preço veio, noites insones com sussurros em sonhos, e uma carta anônima de Glória. Ana te escolheu. Lucas, agora obcecado, planeja um livro, afirmando: Ana não é fantasma, é testemunho. Em 2023, Glória do Goitá reviveu sua lenda graças a ele, provando que as vozes da senzala nunca calam de verdade. Hoje, em 2025, a Casa Grande dos Albuquerques em Glória do Goitá permanece como uma relíquia assombrada, um monumento vivo à resistência que transcende o tempo e a opressão. As paredes de taipa rebocada, agora cobertas por trepadeiras selvagens e musgo úmido da Mata Norte, guardam não apenas ecos de chicotadas e lamentos, mas o legado indomável de Ana e Samuel. Turistas, atraídos pelo documentário de Lucas Mendes, chegam de ônibus de Recife e Goiânia, caminhando pelas ruas de paralelepípedos irregulares sob o sol escaldante ou a chuva fina que nunca cessa. A praça central, com sua fonte seca e bancos de concreto, serve de ponto de partida para tours guiados. Dona Cida, agora com 80 anos e uma bengala de madeira de embuzeiro, conta a lenda para grupos de 10, voz trêmula mas firme. Ana não vingou só o Senhor, vingou gerações. Os visitantes, de mochileiros millennials a famílias curiosas, param na entrada da casa, porta principal semi-aberta, rangendo ao vento como um convite proibido. Dentro, o salão onde Rodrigo caiu é o coração da experiência. Pisos irregulares marcados por pegadas fantasmas, lustres caídos como ossos e uma placa do IFAM alertando: estrutura instável, entre por sua conta e risco. Muitos relatam calafrios. Um casal de São Paulo jurou ouvir liberdade sussurrado no ouvido durante uma selfie. Uma influenciadora de TikTok capturou orbes azuis em vídeo, viralizando com Ia Mucama de Glória. Lucas, agora professor na UFPE, retorna anualmente para palestras locais, organizando vigílias noturnas onde participantes meditam em círculo, gravadores ligados, capturando EVP que soam como iorubá misturado a português. Justiça, veneno. Seu livro, Sussurros Eternos, A Resistência de Ana na Zona da Mata, lançado em 2024, vendeu 10k cópias, inspirando teses e podcasts. Mas o sussurro final não é acadêmico, é pessoal. Em Glória do Goitá, descendentes como seu João plantam ervas sagradas no terreiro. Boldo para a cura, Timbó para a memória, transformando o local em quilombo simbólico.
A igreja de São Sebastião, com suas imagens de santos barrocos, integra a lenda em missas juninas, pregadores alertando: Deus usa as oprimidas para julgar os tiranos. A maldição de Ana evoluiu. Não mais terror cego, mas lição. Turistas levam amuletos de urucum, e crianças da escola local encenam a história em peças teatrais, com Ana como heroína. Samuel, enforcado mas imortal, é homenageado em murais na praça, sua silhueta forte contra o céu pernambucano. A Casa Grande, silenciosa à luz do dia, desperta à noite. Sombras azuis dançam nas janelas, taças invisíveis tilintam, e o vento carrega promessas de equidade. Glória do Goitá, com suas matas densas, rios caudalosos e canaviais sussurrantes, ensina que a opressão gera vozes que atravessam séculos. Ana, a mucama que fingiu amor para envenenar o Senhor, não é fantasma, é guardiã. Se você visitar, pare na Casa Grande ao entardecer, feche os olhos e ouça. O sussurro final dirá que a noite que calou a Casa Grande foi o nascimento de uma liberdade eterna. A senzala, enfim, fala mais alto que as correntes.